ist das Zigeunerleben, fahr ja ho. Brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, fahr ja ho. No final do século XIX, a Alemanha enfrentava tempos difíceis. Uma nação marcada por guerras, pobreza e uma forte pressão demográfica via milhares de famílias lutando pela sobrevivência. A terra natal, outrora berço de suas tradições e cultura, tornou-se um lugar de incertezas. Em busca de um futuro melhor, os alemães embarcaram em uma jornada épica, atraídos pelas promessas do Brasil, uma terra distante, rica e fértil, onde poderiam reconstruir suas vidas. A travessia, no entanto, era uma prova de resistência. Em navios à vela abarrotados, enfrentavam semanas no mar revolto. As tempestades impiedosas, a falta de alimento e a superlotação desafiavam os corpos e espíritos. Muitos não sobreviveram à jornada, mas aqueles que resistiram traziam consigo a esperança de uma nova vida e a determinação de não abandonar seus sonhos. Hoje eu moro na Ronda Alta, tenho 74 anos, no mês de novembro já vou por 75 anos, e daí quando eu morava em Silva, tudo que eu fiquei sabendo lá do nono e da nona, eles vieram da Alemanha, e naquela época na Alemanha não era navio com potencial de hoje, era um navio, era a vela, falavam a vela, e eles ficaram mais de 90 dias, porque ela sempre disse que ficaram mais de 3 meses, e ela veio com 13 anos, e ela foi daí logo para Rocassal. Se veio de lá da Alemanha, foi acabar parando lá em Rocassal, Rio Grande do Sul. A tranquilidade hoje é outra. Ela acompanhou a transformação e a evolução de dia a dia. Não era mais naquela época, quando ela veio e quando ela depois foi modernizando, e ela nunca foi contra essas coisas. Achou isso que ela tinha que viver mais um tempo para aprender a ver mais novidades. E, de fato, plantio direto, essas coisas aí, ela nem sonhar. Ao chegarem ao Brasil, encontraram um território vasto e inexplorado. Inicialmente, estabeleceram-se nas colônias de São Leopoldo e ao longo do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Ali, cercados por florestas densas e terras férteis, começaram a reconstruir suas vidas. As primeiras propriedades surgiram com muito esforço, marcadas pela derrubada de matas e a construção de casas simples de madeira. Em pequenas porções de terra, plantavam milho, trigo e hortaliças para o sustento, enquanto criavam porcos e galinhas. Esses colonos também trouxeram práticas culturais de sua terra natal, como o cultivo de uvas e a produção de embutidos e pães, criando uma base econômica e cultural que se manteria por gerações. O pai, quando eles vieram morar em Silva, o pai tinha 7 anos. E daí eles moravam 1 ano e pouco, daí morreu o avô, o pai do meu pai. Daí o pai tinha 7 anos e a mãe, daí eles já era casado. Filho eles não tinham nem. E daí depois eles lá lidaram com lavoura, plantaram milho, mandioca, porque naquela época não tinha soja. Porque eu me lembro ainda, eu já ajudava a trabalhar na lavoura e nós não plantava soja ainda. Era só milho e mandioca, a lavoura inteira. Aí plantavam 3, 4 hectares de mandioca. Depois, o ano depois, arrancava, moía a mandioca e guardava no buraco. Daí botava sal e depois cobria. Ficava 1 mês ali quieto. Depois começava a tratar para os porcos. Que nem hoje eles fazem silagem para as vacas, não tem mais para porco. Daí arrancava a mandioca tudo e depois plantava tudo de novo. Daí sempre tinha 2 remessas. 1 ano plantava, daí esse ficava para outro ano, daí sempre tinha, para o 2º ano nós arrancava.
E daí, só que naquela época era outro tipo de mandioca, era mais já para esse fim. Mandioca própria, para esse fim, para moer. Chamava mandioca brava. É. E daí o que nós não moía, nós arrancava, levava na tafona para fazer farinha de mandioca. Daí nós fazia e era trato dos porcos, que nem hoje do compra ração. Aí era estoque que o colono tinha para viver e criar os porcos, os bichos, tudo que era alimentado daquilo ali. Em Ronda Alta, o cenário inicial era de vastas matas intocadas, com apenas um pequeno povoado servindo de ponto de partida. Viemos a Ronda Alta. No final do pai e a mãe resolveram vir embora para Ronda Alta, porque aqui era o futuro. Tinha mato, na época ninguém falava essas lavouras de soja. Era milho, porco, soja, feijão, mandioca, batata, se plantava essas coisas. Engordava porco para vender para o comércio, né? E criava tudo em casa, era bem diferente. Então tinha mato para tudo derrubar e lavrar boi, porque trator não tinha na época. Lavrava boi, carroça, tudo a moca, manual. Daí então tinha vontade aqui em Ronda Alta, terra, como tem hoje, né? Mas só que hoje não existe mais mato, foi derrubado tudo. Que aqui onde estamos sentados, isso aí era tudo mato. Tinha umas 2, 3 casas aqui na avenida. A avenida era uma estradinha assim, de passar com carroça, se encontrava 2 caminhões, tinha caminhão na época já. Encontrava 2 caminhões, tinha um parar para o outro passar e ajeitar para passar. Essa era a estrada de Ronda Alta, né? Os imigrantes alemães trouxeram ao Brasil mais do que sua força de trabalho. Trouxeram uma rica tradição de gastronomia e celebração. Os trajes, claro, hoje é normal, nós estamos vivendo no mundo, né, contemporâneo. Mas se formos pensar na época da imigração, eram roupas simples. Vocês lembram das tamancas de madeira? Eram roupas simples. Essas são trajes usados para apresentações. E eles variam da região da Alemanha também. Assim como aqui no Brasil. O gaúcho tem um traje, o baiano tem outro. Os trajes na Alemanha, as cores também. Claro que hoje o que a gente faz? A gente vai na internet e compra, né? Mas não se faz, às vezes, uma pesquisa. Então, eu acho que combina amarelo com verde. Na minha ideia, eu acho legal. Mas, dentro do traje típico, não. Cada cor tem um significado. E nem todas se misturam. Deixa eu só ver um pouquinho. Por exemplo, essa questão das fitinhas, bem antigamente não existia botões, tá? Então, por isso que os trajes, geralmente a moça, quando passava a primeira comunhão, eucaristia, fazia a confirmação, ela recebia uma roupa nova. E aí, a mãe mandava na costureira, ou costurava com pregas, porque conforme a mocinha ia crescendo, ia se abrindo as pregas. E essa parte aqui também para ir alargando, né? E com certeza depois ela ia passar o traje para a mana, enfim, era assim. Então a questão dessas fitinhas aqui é porque conforme a criança ia crescendo, ia se abrindo, né? Os homens também, né? A questão dos bordados, para cada região também tem um significado, então não é qualquer bordado. Por isso que, como eu falei, se a gente for pesquisar na internet, tem muitos sites, muitas empresas vendendo roupas, mas nem todas são roupas típicas mesmo, né? Os bailões eram eventos marcantes, onde a música animava famílias inteiras e a alegria transbordava em danças e cantorias. No baile a gente ia de a pé. Às vezes 15, 20 quilômetros, era ir e voltar de a pé.
Daí para ir a gente botava um chinelinho e o sapato na mão para não fazer bexiga até que chegava no salão. Escondia lá atrás barba de bode, se chamava. Capim. E na volta se pegava. Daí, um certo dia, foi o segundo baile que eu fui, daí um rapazinho veio me tirar para dançar. Aí eu pensei, meu Deus, o que esse gurizinho quer? Daí dancemos 2 peças, chamei um convidou para ir na mesa. Antigamente tinha as mesas compridas, não sei se a Lorecia se lembra ainda. Não eram separadas, né? Sim. E daí as minhas irmãs e as primas diziam, olha lá, Leonícia está de namorado. E era o atual que eu tenho agora. As mesas eram sempre fartas, repletas de pães frescos, bolos elaborados e embutidos cuidadosamente preparados, como linguiças e salsichões. O leite e seus derivados, como queijos e manteigas artesanais, também eram parte essencial da alimentação. E claro, a cerveja artesanal, feita com técnicas ancestrais, era a bebida que acompanhava essas celebrações. A mãe guardava o leite num vaso de barro e depois ela desnatava, vinha um tanto assim de nata por cima e daí ela esperava até coalhar o leite. Daí ela esquentava, mexia assim e fazia aquele, não sei como é que se chama certo. Queixmia. Vocês dizem que é queixão, mas nós dizia era queixmia. Depois se esmagava bem, se escorria num saquinho branquinho, pendurado durante o dia. Saiu o soro. Saiu todo o soro e de manhã a mãe preparava. E daí a nata que ela desnatava no dia, daí ela botava junto com a queixmia. E botava um pouquinho de sal. Ai, que gostoso era. A música sempre esteve no coração das festividades dos imigrantes alemães, funcionando como uma ponte entre o presente e suas raízes. Canções como Isabela não eram apenas melodias, eram narrativas vivas que carregavam histórias, emoções e tradições. Durante os bailões e celebrações, o som dos acordeões, bandolins e vozes ressoava, criando um ambiente de alegria e pertencimento. Era através da música que as comunidades preservavam sua identidade, transmitindo às novas gerações os valores e a cultura de seus antepassados. Ele me ensinou muita coisa. A primeira nota ele me ensinou. Hoje eu virei maestro também, como ele era. Ele já era maestro na Alemanha. E o meu avô fez uma música na Alemanha, mas não é registrada nem hoje, para tirar direitos autorais, né? E veio morar na linha Isabela, Minas Gerais, e como era a linha Isabela, e a música era Isabela. Esses encontros não eram apenas momentos de confraternização, mas uma forma de manter vivas as tradições culturais que definiam a identidade desses pioneiros. A religião católica foi um dos pilares centrais na vida dos imigrantes alemães, guiando suas tradições e fortalecendo a comunidade. Igrejas eram os primeiros edifícios a serem construídos, servindo não apenas para a prática da fé, mas também como centros de convivência. Quando eu volto um pouquinho para trás, eu percebo que a religião tradicional que se conhecia eram só atos religiosos. Eram orações e coisas desta ordem, nada contra, né? Mas que não ajudava a transformar a sociedade, o mundo, a vida das pessoas, né? E com todo esse caminho da luta, nós usamos sempre muito a Bíblia. Como eu já citei antes, a Bíblia sempre foi para nós o iluminador de toda a caminhada
que nos incentivou a buscar soluções, e até hoje vale o mesmo princípio. Deus continua a ouvir o clamor dos pobres, dos famintos, dos necessitados, mas precisa organizar o povo para ir buscar soluções. Então, a religião comprometida com a vida. Então, essa é a diferença da religião tradicional, que se vivia apenas em torno das práticas de ritos, e nós acabamos entrando numa prática de caminhada de libertação. Porque a cultura alemã tem cuidava muito dos valores humanos, né? A amizade, as festas, a música, canto coral, por exemplo, todas as nossas igrejas alemãs sempre se tinha coral, né? Uma igreja, claro, em umas cidades, né? E também bandinhas. Quanta bandinha, meu Deus. Então nós, na família, por exemplo, todos cantavam, todos tocavam também, né? Meu pai era violeiro, tocador, sanfona, tocava a sanfona, e meus irmãos todos aprenderam, né? Todos nós, mas não só a minha família, as outras famílias também eram da mesma prática. Então isso tudo me ajudou muito aos valores humanos que fazem a vida ser mais feliz, né? Porque eu percebo que hoje não se valoriza mais o canto. Quanta gente que podia estar cantando, podia ter coral, podia valorizar o instrumento, né? Não necessariamente os instrumentos que nós tínhamos na época e temos hoje, mas tem outros instrumentos, né? A juventude tem seus instrumentos, mas tem que tocar, porque se nós ficar presos no celular, nós acabamos com toda a criatividade, a vida própria, a vida humana, né? Que é ser criativos. Nós temos que fortalecer uns aos outros pela criatividade, pela música, pelo canto, pelos versos, pela poesia e tal, né? A gente sempre trabalhou em comunidade, em Selva, ali até hoje, comando já uma igrejinha que é São Roque, 38 anos, fez 9 de março. E a gente, foi o Padre Arnildo que incentivou a gente a ter uma comunidade eclesial de base. E a gente sempre conviveu na roça, e ainda hoje a gente vai lá no interior fazer as missas, porque a gente tem a roupa do padre do altar aqui. Quando nós fizemos a comunidade, o Padre Arnildo disse assim: Teresinha, hoje em diante tu coordena o grupo. Eu disse: Padre Arnildo, nós temos o costume de 2 vezes por mês de Fuquinha na missa na ronda. Ele disse: a senhora sabe dirigir, ele disse, comandar essa igreja, rezar debaixo do galpão, numa árvore de sombra, é o mesmo valor que na igreja matriz. Aquilo me chamou tanta atenção que até hoje eu nunca disse não posso fazer. A comunidade do Passo da Entrada, em Ronda Alta, foi um marco na história da colonização alemã na região. Na época, era um local próspero, onde os moradores viviam da agricultura e mantinham vivas suas tradições culturais e religiosas. Anos mais tarde, com a construção da barragem do Rio Passo Fundo, a paisagem mudou drasticamente. O que antes era uma comunidade vibrante tornou-se um ponto turístico, conhecido pelas águas calmas e pela beleza natural. Embora a população local tenha diminuído, o legado histórico e cultural dos descendentes alemães permanece como parte essencial da memória da região. Que o João Beck foi esse meu bisavô, que seria, quando ele veio aqui morar, disse que aqui em Ronda Alta existia 2 casas e no Passo 2 casas, né? Daí ele comprou as terras que nós estamos ali morando ainda, disse que era tudo matão, né? Daí ele se acampou, disse que num galpão, numa estrevaria, né? Até falaram, lá no Passo, até que ele veio ali derrubar um pedaço de mato, né? E lascar os pinheiros para fazer a primeira casa. Lascou tábua, tabuinha. Para fazer a primeira casinha ali no meio do mato. Isso eu me lembro. E que eu também, histórias que me contaram para mim, que isso faz mais de 100 anos, né? Pois é. Que até ele sempre falava, que eu me lembro dele ainda, quando ele morreu eu era bem pequeno, mas eu me lembro que a avó ficou muitos anos, a bisavó minha, né, que seria a avó da mãe,
ela acabou morrendo na nossa casa porque não tinha mais filho, não tinha mais ninguém. Ela tinha 94 anos, acho que era. Nós e ela. Daí ela ficou com nós. Daí ela contava tudo essas histórias. Que nem diz que quando precisavam comprar alimentação, alguma coisa para eles, né? Eles tinham que ir a Carazinho, carroça de cavalo, pelo meio dos matos. Diz que o que eles tinham que levar junto era um machado e um facão para cortar a árvore que tinha caído nas picadas, né? Diz que levavam algumas vezes até 30 dias para ir e voltar. Era demorado. E não tinha outro local, era tudo matão. Lá no tal de Barro Preto, tinha uma fábrica de cerveja naquela época. Sim. Fábrica de cerveja. Eu tinha o rótulo em casa. Sim, senhor. Sim, senhor. Aonde que tinha por aí? Para nenhuma. Lá tinha. O passe entrada hoje, se não tivesse vindo na barragem, era maior que o Ronaldo. Tinha 2, 3 casas de comércio, o FAC e o Nathaniel Pinheiro. Isso. Nós tinha, sabe quantas olarias no passe entrada? 4 olarias. Uma serraria que serrava 80 dúzias por dia. Serraria. Locomóvel, né? A vapor. Era uma coisa louca. Tinha um moinho por cada coroa da Dar. 2 moinhos, 2 casas de comércio, Tudo coroa da Dar. 2 salões de baile, cancha de correr carreira. Fazia uma carreira, vinha 100, 200 cavalos, porque naquele tempo todo mundo tinha um cavalo. Quem que não tinha? Só andava de cavalo. Daí tinha um mato ali, a par, né? Tu olhava aquilo, todos os cavalos, tudo atado. Aquele passo da entrada, todo domingo tinha promoção. Era futebol, era uma carreira, ou era dança, tinha 2 salões de baile. Chegavam a fazer dois bailes no mesmo dia. Cansaram de fazer. E pão e linguiça nos jogos. E daí tinha por exemplo, a bodega ali embaixo lá, que era do Rico Orlando, morou aqui na Ronaldo, depois. E tinha o bar ali, tinha uma bolão, rapaz. E a nossa olaria encostava na casa do bolão? No bolão. Embora predominante, o catolicismo convivia com outras denominações cristãs trazidas pelos imigrantes, como o luteranismo, refletindo a diversidade religiosa dentro da própria etnia alemã. Então a origem da Igreja Luterana está lá em 1517, quando o monge católico Martim Lutero prega nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses, que no fundo eram sentenças questionando a venda de indulgências pela Igreja Católica. Lutero era um monge católico e não concordava com algumas práticas da Igreja Católica. Isso fez com que ele fosse excomungado da Igreja Católica e ele continuou. Fato é que, naquele contexto, muitos príncipes aderiram ao movimento da reforma que ele começa e surge daí então a Igreja Luterana. E em 1824 então aparecem no Brasil os primeiros migrantes que têm a fé luterana, como trazem a fé luterana então para o Brasil. É por isso que a Igreja Luterana completa no ano de 2024 200 anos de presença luterana no Brasil. E a partir daí, então, esses luteranos se espalham pelo território nacional e, de uma forma bastante paulatina no início, eles vão se espalhando especialmente pela região sul do país e também algumas regiões do sudeste. Nesse contexto, então, também aqui em Ronda Alta, né, apareceram pessoas que são descendentes desses imigrantes luteranos. E especialmente a Igreja Luterana inicia então ali na região de Passo da Entrada e com o tempo, devido a algumas mudanças que ocorreram naquele local, vem para a cidade de Ronda Alta. Os 200 anos da imigração alemã no Brasil representam um legado profundo e duradouro.
Desde as primeiras chegadas, em busca de uma nova vida, até hoje, a influência dessa cultura é visível na arquitetura, na gastronomia, nas festas e nas tradições preservadas com zelo. O trabalho árduo dos imigrantes germânicos moldou comunidades inteiras, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de diversas regiões do país. Hoje, celebramos não apenas a história, mas também a resistência e a riqueza cultural que esses pioneiros deixaram. O legado dos 200 anos da imigração alemã é um patrimônio vivo, que continua a fortalecer a identidade e as raízes do Brasil. A ACRA, Associação Cultural de Ronda Alta, é um elo entre o passado e o presente, com o objetivo de preservar e valorizar as tradições, a cultura e os costumes do povo rondaltense. Beneficiados pela Lei Paulo Gustavo, a ACRA foi em busca da história escrita pela etnia alemã, com depoimentos, imagens, registros e documentos fornecidos pelos seus descendentes, fez-se um resgate da história. Uma história escrita com muito sacrifício, mas também com muito empenho, trabalho e alegria. Assim sendo, contribuíram para a formação e o desenvolvimento do município de Ronda Alta. Esse documentário da etnia alemã celebra a vida através de seus costumes, suas obras, suas atividades culturais, esportivas, educativas e religiosas. Mais que tudo, nossas vidas. Soll uns einmal der Hunger plagen, fahr ja, oh. Gehen wir uns ein Hirschlein jagen, fahr ja, oh. Hirschlein, nimm dich wohl in Acht, wenn des Zigeuners Füße kracht. Fahr ja, oh.